Digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de astronomia e astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de astronomia e astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. Primeiro voo tripulado dos Estados Unidos desde a missão Apollo-Soyuz realizada em 1975. Ela foi a primeira missão do ônibus espacial. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. O primeiro voo de um ônibus espacial partiu da plataforma 39A do Centro Espacial Kennedy às 9 horas, no horário de Brasília, do dia 12 de abril de 1981. A bordo estavam os astronautas John Young como comandante e Robert Crippen como piloto. Young, à época do lançamento, já era um veterano do programa espacial e um dos mais experientes astronautas dos Estados Unidos. Ele foi selecionado para o programa espacial em 1962, como parte do segundo grupo selecionado pela NASA. Foi ao espaço pela primeira vez em 1965, a bordo da Gemini 3, do programa Gemini, ao lado do comandante da missão, Virgil Grissom, um veterano do projeto Mercury. Voltou ao espaço no comando da Gemini 10. Em 1969, fez parte da tripulação da Apollo 10, que testou o módulo lunar orbitando a Lua. Em 1972, foi o comandante da Apollo 16, a penúltima missão a ir para a Lua, sendo o 9º homem a pisar o solo lunar. O próximo voo ao espaço aconteceu exatamente no primeiro voo do ônibus espacial, quando estava com 50 anos. Estava escalado para a tripulação que colocaria o telescópio espacial Hubble no espaço, mas com o acidente do Challenger em 1986, acabou não voando na missão, que só aconteceu 4 anos depois. Já Robert Crippen, embora já tivesse participado das equipes de apoio das missões Skylab e Apollo-Soyuz, essa seria sua primeira viagem espacial. Posteriormente, comandaria mais 3 missões dos ônibus espaciais. O ônibus espacial utilizado para a missão STS-1 foi o Columbia, que foi a primeira nave espacial reutilizável do mundo e a primeira a ser entregue ao Kennedy Space Center. Era o mais pesado dos ônibus espaciais e, com isso, não tinha o equipamento necessário para ajudar na montagem da Estação Espacial Internacional, por exemplo. Seu nome foi dado em uma homenagem ao primeiro navio oceânico americano a dar uma volta ao globo e ao módulo de comando da missão Apollo 11. Seu projeto e construção, até o lançamento da primeira missão, demorou 10 anos. 2 minutos e 20 segundos após a decolagem, os foguetes propulsores de combustível sólido se desprenderam como planejado, caindo de paraquedas no Oceano Atlântico. 6 minutos mais tarde, foi a vez do tanque de combustível principal ser ejetado, com os astronautas utilizando a partir daí apenas os motores do ônibus espacial, com 1,2 milhão de libras de empuxo combinados para a entrada em órbita. O objetivo principal dessa missão era o de testar o novo veículo, verificar os sistemas gerais do ônibus espacial, realizar a ascendência até a órbita da Terra, retornando posteriormente realizando um pouso seguro. Ao final da missão, todos esses objetivos foram alcançados. A única carga levada nesse voo foi um pacote de Instrumentação de Desenvolvimento de Voo, ou DFI, na sigla em inglês,
e que continha sensores e dispositivos de medida para medir a performance do veículo e os desgastes ocorridos durante o lançamento, subida, voo orbital, descida e aterrissagem. Porém, já nesse primeiro voo, 2 horas após o lançamento, quando da primeira abertura das comportas do compartimento de carga para testes, o astronauta John Young relatou que algumas placas que formam o escudo de proteção térmica do ônibus espacial haviam se soltado. A NASA afirmou, na ocasião, que a falta dessas placas não representava perigo para a nave ou os astronautas, pois não se localizavam em áreas críticas, ou seja, naquelas áreas onde as temperaturas podem atingir até 1.500 graus Celsius durante a reentrada. As placas se soltaram na região próxima aos motores. Além dessas, no segundo dia da missão, foram identificadas outras 15 placas danificadas. No segundo dia de voo, os astronautas realizaram uma correção de curso, a depuração da água das células de combustível, uma prova dos pequenos motores à reação do controle de direção e transmitiram um relatório ao Centro de Controle de Voo. Foram testados também o leme de direção, os ailerons e os elevons. As comportas do compartimento de carga foram fechadas e abertas para comprovar se a grande variação de temperatura no espaço entre o dia e a noite provocou alguma deformação ou expansão no material. do material. O teste transcorreu sem problemas. Nesse dia também, os astronautas fizeram uma prova de emergência dos trajes espaciais para comprovar se encontrariam dificuldades para colocá-los em uma situação de gravidade zero. No terceiro dia, os astronautas iniciaram os procedimentos para o regresso à Terra, calibrando sistemas auxiliares, colocando os trajes espaciais e fechando o compartimento de carga. Após 36 órbitas e 54 horas no espaço, exatamente às 15 horas e 21 minutos no horário de Brasília, a Columbia pousou planando na pista 23 da base aérea de Edwards, na Califórnia, 7 minutos antes do previsto. O sistema hidráulico que aciona os controles de voo e que havia mostrado problemas horas antes, não falhou na aproximação e pouso. Pouco mais de 1 hora depois, após uma vistoria da nave por parte das equipes de especialistas em resgate e salvamento, o astronauta John Young saiu do ônibus espacial, seguido poucos minutos depois por Robert Crippen. Dali, os astronautas foram para Houston, no Texas, enquanto o ônibus espacial foi levado para um hangar para depois de 10 dias ser levado por um Boeing 747 ao Cabo Canaveral. O custo inicial previsto para o ônibus espacial foi de $5 bilhões, mas até o lançamento, o custo já havia subido para cerca de $10 bilhões. Inicialmente, havia a previsão de que os primeiros ônibus espaciais fariam até 100 voos cada um e haveria uma média de 24 lançamentos por ano. Contudo, após 27 anos de operação, foram realizados no total 124 voos e o recorde de lançamentos em um único ano chegou a 9, em 1985. As placas de proteção térmica que se soltaram podem ter sido um presságio para o que aconteceria em 1º de fevereiro de 2003, quando o mesmo Columbia, retornando de sua 28ª missão, desapareceu dos radares em sua reentrada quando estava sobre o Texas, desintegrando-se. Constatou-se que pedaços de espuma que cobriam o tanque principal se soltaram, atingindo o bordo de ataque da asa do Columbia, soltando as placas térmicas e abrindo um buraco na asa. Embora o problema tenha sido detectado na decolagem, nada foi feito. Dessa vez, as placas soltas estavam em uma área crítica e custaram a vida dos 7 astronautas que estavam a bordo. Para saber mais sobre esse acidente, ouça os episódios 165 a 168. Se você gosta do conteúdo de astronomia e astronáutica, considere participar da campanha de financiamento coletivo com qualquer valor, acessando apoia.se/astronomia e astronáutica. O link está na descrição desse episódio.
Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou Floresberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.